Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se fossiliza. Quantos acreditam nisso? Uma igreja, ela é um organismo vivo. Ela jamais pode parar de crescer, ela jamais pode parar de produzir. A partir do momento que ela para de crescer e começa a depender apenas dos seus membros, começa a depender apenas daquelas pessoas de sempre, eventualmente aquela igreja sucumbe e ela deixa de ser uma luz brilhante, e ela passa a ser uma luz queimada. Uma igreja não pode parar de crescer, e para isso ela precisa estar constantemente evangelizando e buscando almas, buscando oportunidades. Como nas conferências passadas, em que o José Infante esteve pregando para nós, ali foi uma grande oportunidade para trazer amigos, amigas, parentes perdidos, trazer vizinhos e até pessoas estranhas, porque eu tenho certeza que a grande maioria delas, se tivesse vindo, teria sido impactada com a palavra de Deus. A semente teria sido plantada, talvez germinado ali mesmo, durante aqueles 3 dias, mas se não tivesse germinado durante aqueles 3 dias, uma hora ou outra estaria germinando e aquela alma estaria sendo salva. A única alma que jamais vai ter oportunidade de ser salva é aquela que nunca ouviu o Evangelho. Mas se ela ouviu o Evangelho, mais cedo ou mais tarde, a semente do Evangelho brota e germina, e aquela alma aceita o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Então nós precisamos acreditar no poder de Deus, através de cada culto da nossa igreja. Nós tínhamos o costume, espero que ainda tenhamos, de trazer visitantes, principalmente nos cultos de domingo à noite. Sempre que eu convidava pessoas aqui de Goiânia para estar conosco, eu sempre enfatizava o culto de domingo à noite. Se a pessoa não pudesse, é claro, vir no domingo à noite, então eu a convidava para o domingo de manhã e até mesmo para um culto de quarta-feira. Mas eu sempre incentivava a vir nos cultos de domingo à noite. Porque geralmente nós pregamos mensagens evangelísticas, né? No domingo à noite, visando realmente o visitante que você trouxe. Eu acredito piamente que uma igreja não pode parar de crescer. Nós vamos ler o que precisamos fazer para que a igreja não pare de crescer nesta noite. Veja a oração de Davi, no Salmo 51, versos 9, 10 e 11. Esses são os 3 versículos que nós enfatizamos hoje à noite durante a leitura. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Este é o primeiro passo para missões, arrependimento. Este é o primeiro passo para evangelismo. Meus irmãos, se eu não me arrependesse dos meus pecados todos os dias, praticamente, se eu não me arrependesse dos meus pecados a cada hora do dia, praticamente, eu não suportaria o peso do ministério e eu não estaria suportando o peso da vida cristã. A razão que eu estou diante de vocês nesta noite é porque eu acredito no arrependimento e mais ainda, eu acredito no perdão de Deus. Se eu não acreditasse no perdão de Deus,
eu estaria perdido. Eu estaria no lugar errado nesta noite. E como muitos desanimados e afastados, eu faria parte daquele grupo também, se eu não acreditasse no perdão de Deus. Mas eu acredito na importância do arrependimento. Eu acredito na importância de se visitar o altar. Eu acredito na importância de confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Salmo 51 relata um dos eventos mais tristes, não só na vida do rei Davi, mas na história inteira da nação de Israel. Foram mais de 12 meses, um ano de silêncio, enquanto o adultério estava sendo acobertado. Pior que isso, o homicídio, uma gravidez indesejada, estavam sendo escondidos dos homens, mas nada disso podia se esconder dos olhos de Deus. Talvez nesta noite haja pecados que nós estamos conseguindo esconder das pessoas. Nós estamos escondendo até do cônjuge, mas tenha certeza que você e eu não conseguimos esconder nada de Deus. Deus, Ele tem conhecimento pleno e amplo de tudo que se passa na nossa vida, de tudo que se passa no nosso coração. Durante aqueles 12 meses, Davi parou de tocar a sua harpa. Durante aqueles 12 meses, Davi parou de compor os seus hinos. Durante aqueles 12 meses, Davi parou de profetizar, pregar e anunciar a palavra de Deus. Davi sabia as razões de suas constantes enfermidades, ainda que o povo não soubesse. Ele disse no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nesta noite, cada um de nós conhece também os seus pecados. Como pai, como marido, como filho, como irmão, como esposa, como pastor, como crente. Cada um de nós nesta noite conhece e sabe exatamente onde nós estamos errando, porque o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos acusa, o Espírito Santo, Ele intercede por nós. A igreja do século 21 está passando pelo mesmo período de tristeza, de desânimo, que o rei Davi e a nação de Israel experimentaram cerca de 1000 anos antes do Senhor Jesus Cristo. E apesar de que nós vivemos numa outra época, a razão dessa tristeza, a razão desse desânimo é sempre a mesma. É o pecado. O pecado se multiplicou entre nós. As igrejas em geral, elas estão sem rumo, elas estão sem prumo, cada uma fazendo o que lhe parece certo aos seus próprios olhos. Uma pesquisa revelou que as igrejas nos Estados Unidos da América e algumas poucas da Europa gastam cerca de 12,5 trilhões de dólares com elas mesmas, com as suas famílias, todos os anos. Apenas 0,1% de todas as ofertas arrecadadas por essas igrejas são usadas para a obra missionária nos 38 países mais evangelizados do mundo. Nos últimos 40 anos, nas últimas 4 décadas, mais de 1 bilhão de pessoas, morreram sem nunca ter ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. Onde que elas estão nesta noite? Cerca de 30 milhões de pessoas vão morrer sem Jesus, sem nunca ouvir o Evangelho, no ano que se inicia de 2020.
O que explica, meus amados irmãos, a nossa apatia espiritual? O que justifica, meus amados irmãos, o nosso fracasso? Eu digo, é o pecado, seja ele qual for, porque o pecado tem várias facetas, mas pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Jesus assim disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, diga alguém. Meus amados irmãos, não sou eu lhes dizendo, mas a própria pessoa de Jesus, nesta noite, por detrás da nossa apatia e do nosso desânimo, da nossa falta de compromisso para com Deus, jaz o pecado, a iniquidade, seja ela qual for. Desde os maiores até os menores pecados, são capazes de roubar nossa energia espiritual e de desviar os nossos olhos do que é importante. Por isso, a menos que o pecado seja combatido, quantos gostam de uma igreja que prega contra o pecado? Diga amém. A menos que o pecado seja combatido, a obra de Deus não pode e não vai prosperar naquele lugar. Isso vale tanto para nós, que enviamos os nossos missionários, que agora mesmo enviamos a família do pastor Aderbal e outros para o Jardim Cerrado, vale tanto para nós que enviamos, como também para aqueles que são enviados. Se há pecado inconfesso, se há pecado praticado, se há pecado dominando nossas vidas, a obra de Deus não pode prosperar naquele lugar, não pode prosperar dentro de uma família e não pode prosperar dentro de uma igreja, que são instituições espirituais. Pastor de uma das maiores igrejas de sua região, certo colega de ministério, percebeu que a sua igreja não crescia há muitos anos. Além de não crescer, estava diminuindo, porque as pessoas morriam, as pessoas se mudavam de região. Ele não sabia mais o que fazer. Ele fez um autoexame da consciência e descobriu que havia problemas de relacionamento entre ele e um outro colega de ministério. Ao invés de se amarem, como a Bíblia ensina, se odiavam. Então ele marcou um encontro com este amigo, ele pediu perdão, confessou o seu pecado, confessou a sua amargura. Os dois choraram, os dois confessaram, os dois se perdoaram. Ele voltou livre, ele voltou leve para a sua igreja, e não foi coincidência que a partir daquele momento, a sua igreja começou a crescer, visitantes apareceram, almas foram salvas, e a igreja dele mais uma vez cresceu para a glória de Deus. Seja qual for o pecado, impede a prosperidade espiritual de uma família, bem como de uma igreja. Por isso, não adianta ficar mudando de métodos. Evangelista Zander, você pode buscar os melhores métodos, os mais modernos, os mais atuais. Se for o pecado que estiver atrapalhando a obra de Deus, ela jamais vai para frente. Por isso eu digo que o primeiro passo, o primeiro requisito para evangelismo dar certo, é o nosso arrependimento de pecados. É o nosso arrependimento para com o pecado. E como que isso funciona? De acordo com o nosso salmo, primeiro passo, busque renovação espiritual diária. Escute, você não precisa e não deve buscar renovação doutrinária. Quantos acreditam que essa igreja já prega e pratica a mais pura palavra de Deus? Nós não estamos falando jamais de renovação doutrinária, mas de renovação espiritual. Porque o problema não se encontra com a igreja,
o problema não se encontra com o que é dito atrás desse púlpito, o problema não é doutrinário, o problema é espiritual, o problema jaz dentro do coração, jamais dentro da palavra de Deus. O segundo passo, busque evangelização global. Deus não colocou o TBM na cidade de Goiânia apenas para os irmãos que frequentam esta igreja. Deus colocou o TBM nesta cidade por causa da cidade, por causa do estado, por causa do país e por causa do mundo. E a partir do momento que a nossa igreja tirar os olhos do evangelismo mundial, Deus deixa de nos abençoar. E o terceiro passo, busque santificação pessoal diária. Por mais perfeito que você se considere, você precisa se arrepender dos seus pecados todos os dias, não deixá-los ficarem se acumulando, mas todos os dias você precisa reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas, pedir perdão e abandoná-los. A partir do momento que você deixa de reconhecer seus pecados e de se arrepender, você está realmente abrindo as portas para se tornar uma pessoa desanimada, apática, desinteressada, descompromissada. Lá na frente, você não terá mais nenhum apetite espiritual e você vai colocar a culpa na igreja, nos pastores, na família, na situação econômica, quando na verdade, tudo começou quando você parou de se arrepender. Vejamos em primeiro lugar, renovação espiritual. Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Nós vamos estudar isso a fundo. Cria em mim, ou renove em mim. É uma expressão de completa mudança e de completa transformação. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu acordo de manhã e eu penso, outro dia comigo mesmo, quem me dera que eu fosse outra pessoa. Quem me dera que Deus me transformasse completamente. Quem me dera que Deus me desse outra personalidade. Que Deus me desse outro caráter, outra índole. Quem me dera que Deus me desse outros pensamentos. Mas eu não preciso ficar só no desejo. A palavra de Deus diz que isso é possível. Amém, irmãos? Deus pode criar em nós, Deus pode renovar em nós, meus amados irmãos, um novo homem, uma nova mulher, completa mudança, completa transformação. O desejo de transformação precisa partir de nós, mas o realizar, o efetuar parte de Deus, é através do poder de Deus, é pela palavra de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus, que nós somos transformados à imagem de Jesus Cristo dia a dia, dia a dia, dia a dia. Veja o Salmo 42, verso 7. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Poucos estão suspirando por Deus, poucos estão bramando pelas correntes das águas vivas de Deus. Mas o que é necessário para sentir este desejo novamente? O que é necessário para bramar novamente, ter sede novamente? Quando Deus parece estar longe, quando você não sente mais alegria e paz dentro do seu coração. Primeiro reconheça, meus irmãos, nesta noite, a falta de Deus em sua vida. Reconheça. Davi disse, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Nesta noite reconheça que já há muito tempo
você não sente mais a presença de Deus, e nem o mover do Espírito Santo de Deus, mexendo, trabalhando dentro do seu coração, reconheça. Davi reconheceu que ele não tinha mais a mesma comunhão que tinha antes com Deus, ele não tinha mais a mesma comunhão com a palavra de Deus, ele não orava mais como orava no passado. Ele estava longe de Deus e ele sabia disso. Ele estava longe na hora que entrava, bem como na hora que saía da presença de Deus. E assim também, eu sei que muitas pessoas estão entrando vazias dentro da igreja e estão saindo vazias. Talvez elas estejam saindo piores do que quando chegaram. Pastor, como o senhor sabe disso? Porque se elas estivessem saindo cheias, elas estariam de volta. Amém, irmãos? Elas estariam de volta todos os cultos, porque quando nós somos enchidos pela presença de Deus, nós queremos mais, nós queremos mais e nós queremos mais. Mas quando nós não estamos sendo preenchidos, para que voltar à igreja? Para que desejar tanto assim a igreja? Muitos crentes estão vivendo assim também. A falta de Deus, irmãos, é uma doença muito silenciosa. Ela não manda recados. Quando o crente se dá por conta, já é tarde demais, ele está no mundo, ele está perdido, ele está atolado nas piores práticas. Você se lembra de Sansão? Sansão nasceu para ser um homem de Deus, um servo de Deus, e por muitos anos ele o foi. Ele foi cheio do Espírito Santo numa época que o Espírito Santo não era assim doado às pessoas, mas ele foi um caso excepcional. Mas ele começou a pecar sem se arrepender. Ele começou a pecar sem sentir tristeza. Ele começou a gostar dos seus pecados e se achar imbatível, intocável. Ele nunca pensou que o pecado era mais forte que as suas próprias forças. Até que um dia, foi tarde demais, ele perdeu o poder do Espírito Santo na sua vida, e sem o Espírito Santo, ele se tornou presa fácil para os seus inimigos. Nesta noite, quais são os sintomas da falta de Deus e do Espírito Santo? Pouco ou nenhum desejo de estar na presença de Deus, pouco ou nenhum desejo de ler a Bíblia, pouco ou nenhum desejo de estar na igreja, pouco ou nenhum desejo de orar a Deus. Uma igreja que não consegue praticar evangelismo, ela com certeza está longe da presença de Deus. Por outro lado, uma igreja jamais deixará de praticar evangelismo enquanto Deus estiver presente no meio dela. Ela não se cala, ela não consegue ficar calada, ela quer compartilhar a glória de Deus. Aí Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, porque eu sei que o Senhor está longe de mim neste momento. Também reconheça a falta de alegria em sua vida. Você já reparou como que as pessoas andam tristes? Como que as pessoas andam cabisbaixas? Você já reparou como as pessoas andam desanimadas, pesarosas? Por isso Davi orou: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Hoje, quando eu pedi ao irmão Tiago Aguiar para ler o Salmo 51, e eu disse: vamos matar saudades. Saudades do quê? Saudades de ver homens desta igreja que estão conosco há muitos anos, mais uma vez envolvidos. Saudades de ver homens que estão conosco há muitos anos, mais uma vez amando esta igreja, abraçando esta igreja, servindo a Deus através desta igreja. Será que eu posso ter esse tipo de saudades? Eu desejo ver os nossos homens felizes mais uma vez, amém, irmãos? Eu desejo vê-los mais uma vez esperançosos, porque dias melhores virão. Uma vez Davi, ele cantava com alegria, ele orava com alegria,
ele pregava com alegria, ele pulava de alegria, ele dançava de alegria. Agora, por causa do pecado, por causa da culpa, ele só chora, ele só reclama. O que fazer? Davi se arrependeu do seu pecado, que estava lhe causando todas essas sensações, e ele orou pelo regresso, pela volta da sua alegria, pela volta da sua paz, pela volta da vontade de Deus. Veja o que Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu acho que muitos crentes são como aquele namorado, que antes de se casar, dava flores para a namorada, telefonava todos os dias para a namorada, escrevia bilhetinhos todos os dias para a namorada, abria a porta do carro para a namorada, permitia que ela passasse primeiro pela porta, ele permitia que ela se servisse primeiro e ele depois. Mas uma vez que se casou, uma vez que agora ela é dele, ele deixou de ser romântico, ele deixou de ser conquistador, ele deixou de ser cavalheiro. E assim também parece que vários irmãos em Cristo aqui já receberam tudo que tinha para receber de Deus, não há mais nada para receber de Deus, pararam então de conquistá-lo, pararam de amá-lo, pararam de admirá-lo, mas olha, você está enganado, o melhor ainda está por vir. Você ainda não conquistou nada de Deus, talvez só a sua salvação, mas ainda há muitas coisas que Ele tem planejado para a sua vida, para a vida dos seus. Nós nunca deveríamos parar de conquistar o nosso Deus, amém, irmãos? E de tratá-lo com o devido amor e respeito. Reconheça a falta de alegria hoje à noite em sua vida. Assim como Davi, muitos crentes já deixaram o seu primeiro amor, e por isso mesmo não tem mais nem alegria, nem vontade de servir a Deus. Hoje em dia muitas pessoas estão falando, olha, basta ir à igreja uma vez por semana. Daqui a pouco eles vão dizer, basta ir à igreja uma vez por quinzena, basta ir à igreja uma vez por mês. Eu conheci uma pessoa que dizia, basta levar o seu dízimo, nem precisa entrar. Essas pessoas não reconhecem que elas perderam a alegria de ser um filho de Deus. Davi, ele foi deixado numa cama doente, ele deixou o seu primeiro amor numa cama de adultério, na ponta da lança de uma espada que matou o marido da mulher. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, e que me anima muito, é que se Davi, apesar de todos esses pecados, conseguiu reconquistar, recuperar o amor dele por Deus, eu e você, muito mais, nesta noite podemos recuperar o nosso também. Jesus ensina como, ele diz em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica o quê? As primeiras obras. Sabe, às vezes eu tenho vontade de, eu sei que a idade não permite, eu sei que as forças não permitem, mas às vezes eu tenho vontade de ver os irmãos mais antigos desta igreja voltando a praticar as primeiras obras, voltando a visitar, voltando a evangelizar, voltando a sair com a palavra de Deus, voltando a se relacionar com todas as pessoas da igreja, saindo ali da sua zona de conforto, né? E procurando realmente integrar e incluir todas as pessoas no seu mundo, como nós fazíamos no passado. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Certa vez o meu pastor, ele estava pregando numa conferência, e ele
pregou como um profissional, sem o poder de Deus, sem convicção, sem amor pela igreja, sem amor pela palavra de Deus. Ele pregou feito um iceberg. Ele disse que naquela noite, quando ele chegou no quarto do hotel, ele se ajoelhou e disse: Deus, se for para eu viver assim, tira a minha vida. Eu não quero ser um profissional da fé, eu quero ser cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? E você também, você não quer mais ser um profissional da fé, você não quer mais ficar frequentando a igreja feito um iceberg, você quer entrar na igreja com alegria, você quer sair com alegria, você quer pensar na igreja com alegria, amém, irmãos? Você não quer chegar na igreja amarrado, parece que você foi obrigado a vir na igreja. Você não quer isso para a sua vida? Ao contrário, você não espera o dia para estar na igreja, você fica contando os dias para estar na igreja. E o mesmo deve ser verdade em relação à Bíblia e à nossa vida de oração. Lembra-te de onde caíste? Onde foi que caímos? A maioria de nós caiu na aquisição de bens materiais. Um filho desta igreja me disse: pastor, eu gostava do meu pai quando ele era mais pobre. E eu disse para ele: eu também. Eu também gostava mais do seu pai quando ele era mais pobre. Outros caíram porque adquiriram um diploma de universidade, porque foram influenciados pelos professores esquerdistas, que é a grande maioria no nosso país. Outros caíram num relacionamento de namoro carnal, namoro mundano, que mais te afastou de Deus do que tudo. Outros caíram simplesmente no esfriamento espiritual. Jesus deixou bem claro que nós deixamos o nosso primeiro amor em algum lugar. Isso quer dizer que ele ainda existe, amém, irmãos? Aquele primeiro amor ainda existe. Se você é salvo e tem certeza, você jamais vai perder, aquele primeiro amor jamais vai deixar de existir, uma hora ou outra ele voltará. Você só precisa se lembrar onde o deixou e orar como o rei Davi: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Nós precisamos voltar a ser um povo alegre. Eu tenho medo de uma igreja que se assenta nos fundos. Já disse isso N vezes. Eu tenho mais coragem quando eu tenho uma igreja que se assenta na frente. Quanto mais na frente você está, mais na frente você está interessado. Quando eu era aluno do ginásio, eu estava tirando notas baixas. Meu pai me perguntou: onde que você se assenta na classe? Disse: pai, por causa do meu nome Ribeiro. Lá eles iam pelo sobrenome. Eu estou numa das últimas carteiras da classe. Ele disse: converse com o seu professor, coordenador, veja se ele ou ela permite que você se assente na frente. Diga que seu pai está pedindo. E uma vez na frente, meu filho, olhe nos olhos do professor, da professora. Não deixe que nada o distraia. Eu fiz o que o meu pai sugeriu. O coordenador achou aquele pedido bastante inusitado, vindo de um menino de 12 anos. Permitiu que eu me assentasse na frente. Numa das primeiras carteiras. Eu era um dos piores 5 alunos daquela classe, de 45 alunos. Mas no final do ano, eu estava entre os 5 melhores. Eu digo para você, irmãos, a alegria da nossa salvação nos fará pessoas mais interessadas. Eu sei que há muitos aqui que não estão vivendo esta alegria. E isso explica o distanciamento. O primeiro passo, então, renovação espiritual.
Vou fazer um apelo neste momento, dentro do meu primeiro ponto, porque eu acredito piamente que é o mais importante de todos. É aquele ponto que cravou o prego no centro do nosso problema. Quantos aqui precisam muito de avivamento espiritual? Se coloque em pé, por favor. E eu sei que você não está tentando ser humilde, modesto. Eu sei que você está reconhecendo a mais pura expressão da verdade. Meus irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa, como profeta, porque eu sou um profeta, pregador da palavra de Deus. A menos que este grupo de pessoas aqui hoje à noite se renove espiritualmente, a menos que esse grupo de pessoas aqui hoje à noite seja reavivado, nosso ministério não tem muito tempo de vida. Nenhuma igreja subsiste sem renovação espiritual. Pior do que isso, famílias aqui serão destroçadas e destruídas se o Espírito Santo não trabalhar, não abalar os nossos corações. O nosso problema é extremamente sério e não pode mais esperar. Podem se assentar. O segundo passo para praticar missões é evangelização. É claro, Davi ele fez uma promessa maravilhosa para Deus. Ele disse, então, se o Senhor perdoar os meus pecados, se o Senhor voltar a me dar a alegria de ser um salvo, sabe o que eu vou fazer? Eu prometo. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O primeiro desejo de uma pessoa perdoada e lavada no sangue de Cristo é falar de Cristo, é pregar a Cristo, é compartilhar a Cristo. Após o seu grande fracasso espiritual, Davi queria se tornar o maior ganhador de almas de todos os tempos. E ele tinha boas razões para isso. A primeira, ele conheceu de perto os efeitos do pecado. Alguns de nós aqui conhecem de perto os efeitos do pecado, não é verdade? Mas ele também conheceu de perto os efeitos da misericórdia, do amor e do perdão de Deus. Primeiro ele conheceu os efeitos do pecado. O Salmo 32 é um salmo paralelo ao Salmo 51, explica que além do esfriamento espiritual, Davi sofreu de depressão. Hoje de manhã eu falei sobre depressão aqui na igreja, não foi? E uma das causas da depressão também é o pecado, é a iniquidade que nós praticamos. Davi também passou a ter doenças orgânicas, e ele chegou bem próximo da morte. Tiago 1, versículo 15 diz assim: havendo a concupiscência concebido, o desejo vem primeiro, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, sendo praticado, gera, diga alguém, a morte. O pecado ele só gera a morte uma vez que ele foi consumado. Davi se sentia mais que qualificado para impedir que agora outros homens passassem pelo mesmo processo que ele passou. Desejo de pecar, pecado cometido, morte garantida. Ele não queria que outros passassem pelo que ele passou. E hoje nós ouvimos de ex-traficantes de drogas, ex-assassinos, ex-isso, ex-aquilo, que se converteram de verdade a Jesus Cristo, e agora eles vão pelas igrejas pregando para que outros homens, outros jovens não caiam no mesmo pecado, e não pratiquem os mesmos pecados. Eles não querem que outras pessoas sigam no mesmo abismo. Davi também não queria,
E por isso ele prometeu: Senhor, eu vou alertar outras pessoas, eu vou pregar para outras pessoas, eu vou ganhar outras pessoas. Só que hoje em dia, eu e você não precisamos mais do rei Davi para saber da destruição do pecado. Eu e você não precisamos do testemunho dos ex-presidiários que se converteram a Cristo para saber da gravidade do pecado. Eu e você já vimos pessoalmente a gravidade do pecado na cruz do Calvário. Foi o pecado que levou Jesus Cristo a morrer por nós. O pecado condena, o pecado humilha e o pecado mata. Davi conheceu todos os efeitos do pecado. Mas além disso, ele conheceu os efeitos do perdão divino. Quantos aqui já foram perdoados? Romanos 5:20 diz: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado de Davi foi enorme, tanto aos olhos de Deus, como aos olhos da sociedade. Mas por isso também, o perdão de Deus foi maior ainda. A graça de Deus é maior que o nosso pecar. Davi descobriu isso. E a Bíblia agora claramente ensina que não é o pecado que nos condena. Não é o pecado que leva o homem para o inferno, mas é a falta de arrependimento do pecado. É a falta de confessar o pecado e de abandonar o pecado que nos condena. Pois pecadores aqui hoje à noite todos nós somos, alguns mais, outros menos, mas todos nós somos pecadores. Então não é o fato de ser pecador, mas o fato de não se arrepender, o fato de não confessar os nossos pecados. E assim como Davi, você sabe que Pedro também, apóstolo de Cristo, ele pecou gravemente. Ele não chegou a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, mas ele blasfemou contra o Filho de Deus. Ele praguejou o Filho de Deus, ele negou o Filho de Deus 3 vezes, porque ele queria agradar aos homens, ele teve medo dos homens. Mas finalmente, quando Pedro se converteu, quando Pedro se arrependeu, o que Jesus disse para ele? Eu quero agora que você vá e converta quem? Os seus irmãos. Meus amados, Deus quer perdoar-nos nesta noite, Deus quer nos lavar dos nossos pecados, Deus quer nos dar uma nova chance, mas para que possamos sair daqui e ganhar almas para Cristo. Ele não quer nos perdoar apenas por perdoar, mas transformar cada um de nós em um Davi, em um Pedro, convertendo também outras pessoas do seu mau caminho. Ele quer nos usar para que os pecadores se convertam. Este é o propósito de Deus. Nós somos perdoados e salvos, não para ficar atirando pedras em outras pessoas, mas para ajudá-las e avisá-las que elas também, como nós, podem ser perdoadas e podem ser salvas. Como que 12 homens, semi-analfabetos, pobres, judeus sem expressão, conseguiram virar o mundo de cabeça para baixo, até os dias de hoje? A única explicação é que aqueles 12 homens, eles tinham passado pesadíssimo. Eles tinham passado difícil de engolir, mas foram profundamente transformados pelo perdão de Deus. Nesta noite, sabe o que pode transformar a sua e a minha vida? O perdão de Deus. Jesus realmente disse, olha o que Jesus disse, por favor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco, diga alguém, pouco ama. Os fariseus, eles amavam pouco, porque eles se consideravam justos, eram dizimistas, não eram roubadores, não eram adúlteros, jejuavam, por isso eles amavam pouco.
Mas Zaqueu, que era um contraventor, amou muito. Irmãos, se é para amar a Deus infinitamente, eu quero ser o pior pecador desta igreja, o mais perdoado, o mais lavado, o mais agraciado. Amém, irmãos? Se é para retribuir todo esse perdão em amor por Deus. O primeiro passo, então, para evangelismo é o nosso arrependimento. Busque renovação espiritual todos os dias, busque evangelização. E por último, santificação. Davi disse: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Ele era um soldado, ele matou muita gente. Eu e você não temos o mesmo pano de fundo do rei Davi. Graças a Deus ninguém aqui, tanto quanto eu saiba, fora o irmão Lauro, ninguém aqui nem policial já foi, né? O irmão Lauro não conta detalhes do seu trabalho e nós nem queremos que conte. Mas Davi era um soldado de guerra. Ele era um homem de sangue. E ele disse: Senhor, eu nunca mais quero matar ninguém, a não ser por justa causa, né? A não ser que eu esteja no campo de batalha e precise matar alguém. Mas eu jamais serei novamente um homicida. Era isso que ele estava dizendo. Bom, se fôssemos nós oraríamos: Senhor Deus, livra-me de criticar as pessoas. Ou livra-me de desamparar a minha igreja. Ou que tal, livra-me da avareza. Ou livra-me dos prazeres deste mundo, que tem realmente me desviado do que importa. O que Davi estava fazendo? Ele estava se santificando. Ele estava se separando do pecado para melhor servir a Deus. Porque santificação é a nossa habilidade de se desprender do pecado, seja ele qual for. Eu conheço os meus pecados. Quantos aqui conhecem o seu pecado? Eu sei quais são os meus. E eu quero me desprender desses pecados, isto se chama santificação, para melhor me dedicar a Deus. É uma separação diária das coisas erradas que fazemos ou que somos para amar a Deus e ao nosso próximo. Como se santificar? Como se afastar do pecado, sendo que a nossa carne é fraca? E a nossa carne gosta tanto de viver em desobediência a Deus? Veja o que Davi nos ensina. Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a se arrepender de seus pecados. Vamos analisar o primeiro recado. O que é louvar a Deus, irmãos? Eu disse hoje cedo e repito, há pessoas que estão chegando apenas para a pregação. Elas acham que o louvor, os cânticos não são importantes. Elas estão amargamente erradas. A razão que elas não querem mais louvar a Deus é porque elas já estão longe de Deus, sem alegria, sem paz, sem a presença de Deus na vida delas. Pois a própria Bíblia diz: quem está contente, cante. Amém, irmãos? Cante. Uma pessoa triste não tem mesmo interesse em louvar a Deus. Agora, Davi disse: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu. Por 12 meses, aqueles lábios estavam fechados, selados, por causa da culpa do pecado. Louvor, então, é uma palavra intrinsecamente conectada à música. Eu agradeço a Deus que Ele chamou uma de minhas filhas para trabalhar no ministério de música. Quantos acreditam que a nossa igreja, o nosso movimento batista tradicional, histórico, precisa
dê o ministério de música. Diga amém. Um ministério que dignifique a Deus. Veja como que o louvor é importante. O povo de Deus sempre demonstrou a sua gratidão a Deus através dos hinos, através dos salmos e através dos cânticos espirituais. Domingo passado, nós cantamos um corinho judaico na igreja, porque nós tivemos uma conferência profética sobre Israel, a nação eterna, o termômetro de Deus sobre a terra. E depois um dos nossos jovens disse: pastor, o corinho judaico não sai da minha cabeça. E ele ficou cantando o corinho na segunda, na terça, na quarta-feira. O corinho não saiu mais da cabeça daquele jovem. Quando eu aceitei a Cristo, os poucos corinhos que eu conhecia, eu cantava. Desde que eu saía da escola até chegar na minha casa, eu ficava cantando. Sabe por quê, meus irmãos? Cantar é louvar a Deus. Além da melodia espiritual, a música também precisa ser bíblica. Precisa dizer a verdade. Antes de cair no pecado, Davi cantava. Agora ele não canta mais. Depois que ele foi perdoado, ele voltou a cantar. Quando nós estamos em pecado, nós não cantamos. Ou a nossa música é de nenhum valor. O salmista perguntou assim, no Salmo 137. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Não cantaremos. Não cantamos se nossos pés estão em terra estranha. Por isso eu quero dizer nesta noite, vamos voltar a cantar como cantávamos? Vamos cantar, irmãos. Nós não estamos em terra estranha, nós estamos na casa de Deus e na presença de Deus. Mas pastor, o que é se arrepender? Davi disse, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Arrependimento é quebrantamento. Coração quebrado em várias partes, porque entristecemos a Deus com as nossas escolhas, nossas decisões. Sem quebrantamento, não há restauração. Por quê? Porque Deus não reforma. Deus não conserta. Deus não emenda nada. Deus transforma. Amém, irmãos? Deus não conserta, Deus não reforma, Deus transforma. Se você não deseja ser transformado, você está no lugar errado. Aqui não é lugar de conserto, aqui é lugar de nova vida. Nova criatura. Nova pessoa. Veja Jeremias 18, verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele, diga alguém, outro vaso. Ora, você foi quebrado nas mãos do oleiro. Você agora quer que ele emende o vaso? Que ele faça emendas? Que ele passe cola? Não. Ele quer fazer de você outra pessoa, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Por isso que eu gosto muito do arrependimento do filho pródigo. Ali foi arrependimento. Pai, eu não peço para voltar a ser seu filho, eu nem peço para ser tratado diferentemente. Pode me tratar como um dos teus servos, como um dos teus jornaleiros. Arrependimento é isso. Você não exige nada, você aceita tudo. Amém, irmãos? Vamos nos sacrificar a partir de hoje, cantando louvores a Deus, chorando por causa dos nossos pecados. Arrependimento, então, é o primeiro passo para voltarmos a sermos uma igreja evangelista, ganhadora de almas. Nenhuma promessa de fé perdurará. Nossa igreja
já chegou a dar mais de 18 mil reais por mês para missões. Hoje, nós quase não conseguimos ultrapassar 12 mil reais. Consequentemente, nós não podemos pegar novos projetos, não podemos avançar no ministério mais importante que Deus tem nos dado. Nossos dízimos também abaixaram bastante neste ano de 2019, apesar de que nossa igreja é uma das poucas igrejas onde praticamente não há desempregados. Amém, irmãos? Não há desempregados entre nós. Mas é porque, sem arrependimento, nenhum projeto dura por muito tempo. Nenhum projeto missionário durará por muito tempo se a igreja não voltar a se arrepender, não voltar a praticar as primeiras obras. Mas como? Nós vimos hoje à noite, renovando-se espiritualmente, passando a evangelizar a todos e nos separando, nos santificando. O campo missionário começa aqui, irmãos, dentro deste lugar, lá só depois do nosso arrependimento de pecados. Você se lembra, irmão Clóvis, irmão Tiago, irmão Reginaldo, que são os homens que estão conosco há mais tempo? Quando nós ainda estávamos lá no salão alugado, na Avenida Lineu Machado, e nós tínhamos o culto de oração antes do culto principal de domingo à noite. Vocês se lembram? Os homens ficavam de um lado da calçada, numa sala, as mulheres do outro lado da calçada, noutra sala. Vocês se lembram que aquele salão ficava cheio de homens? Eu tenho fotos. Não havia lugar. Tínhamos que colocar cadeiras na calçada, onde os homens se ajoelhavam durante o culto de oração. Você se lembra disso? Você se lembra que passamos uma época que os homens oravam pedindo perdão o tempo todo de pecados, confessando pecados. Aí nós recebemos um visitante na igreja, ele disse: pastor, há muito pecado na sua igreja, os homens só pedem perdão de pecados, estão só confessando pecados. Eu disse para ele: meu irmão, todas as igrejas estão cheias de pecado, mas graças a Deus que a minha pelo menos está confessando. Amém, irmãos? Todas as igrejas estão cheias de pecado, mas a nossa estava pelo menos confessando. Eu dei a resposta certa, não dei? Para aquele visitante. O primeiro passo para missões é arrependimento. Que Deus nos ajude e nos dê o espírito de arrependimento nesta noite. Vamos fechar os olhos, ficar assentados. Sonda-me, ó Deus, é o hino que vamos cantar.